Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, são 6 horas da manhã aqui em Nova York, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos informações de avanços ucranianos aqui em Kursk. A gente tinha mencionado ontem sobre os ucranianos terem avançado aqui na direção de Ulanok, e de fato hoje a gente tem a confirmação disso. Os bloggers russos estão todos muito chateados, parece que é uma nova ofensiva ucraniana que está acontecendo aqui com bastante sucesso nesse ponto, né? Dessa vez com até mais sucesso do que teve na última ofensiva ucraniana aqui na região de Kursk. Isso é uma coisa muito boa porque anula os ganhos que os russos tiveram aqui nessa região nos últimos meses. Então mantém a presença ucraniana aqui em Kursk de forma bastante sólida, né? Bom, fora isso, não teve nenhuma mudança na linha de frente. Curiosamente, os russos estão reforçando as defesas aqui na Crimeia, como que preocupados com o que pode acontecer aqui em algum momento aqui em Kherson ou Zaporizhia, né? Parece que estão se protegendo aqui na Crimeia. E a gente teve também a informação pela Forbes de que os russos tentaram lançar um Oreshnik novamente ontem e falhou, né? Faz sentido eles lançarem esse míssil ontem, porque lembra, o Trump está pressionando os russos por negociação. E, de novo, os russos querem negociar de uma forma forte, né? Querem mostrar que são potentes, que podem atingir os Estados Unidos, que podem lançar armas nucleares e coisa e tal. Mas supostamente o Oreshnik que foi lançado caiu no próprio território russo. Olha que coisa, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por 77 mais 33 igual a 100, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje a gente teve mais 112 drones Shahid lançados pelos russos contra a Ucrânia. Mais uma vez, a maior parte deles foi derrubada, 81 por guerra eletrônica e 31 por 81 por defesa antiaérea tradicional e 31 por guerra eletrônica. De fato que não teve nenhum efeito no final das contas esse ataque, né? O Estado-Maior das Forças Ucranianas liberou hoje mais uma atualização dos mapas aqui, com várias visões dos pontos de combate, atualizações e coisa e tal, mas a verdade é que, resumindo toda a explicação que eles dão aqui, não teve nenhuma grande mudança de ontem para hoje, a não ser o que a gente vai falar sobre Kursk. Então não teve mudança nenhuma aqui na linha de frente, né? Mesmo em Kursk, é preciso deixar claro, a mudança foi bastante pequena, foi um avanço ucraniano, esse avanço aqui que está indicado nessa área aqui, os ucranianos conseguiram retomar toda essa área e enfraquecer muito a posição dos russos aqui. Mais do que isso, segundo informações dos próprios russos, os ucranianos tomaram essa floresta que tem aqui, o que vai tornar a posição dos russos aqui bastante complicada, né? Se você olhar nesse mapa aqui, a gente está falando dessa região aqui. Essa área aqui foi tomada pelos ucranianos. Os ucranianos estão já em Ulanok, mas Ulanok ainda não foi conquistada, ainda está em disputa entre ucranianos e russos aqui. E essa área de floresta que está aqui, a oeste de Ulanok, essa área de floresta também foi tomada pelos ucranianos aqui, né? Então a gente tem essas boas informações aqui do avanço ucraniano por aqui. E isso resultou na demissão do chefe lá da 11ª Brigada Russa, o Pavel Filatiev, que está sendo considerado culpado por esse avanço ucraniano, né? O que aconteceu, segundo a gente vai ver aqui, é que o que eles chamam de erro de reporte. Os russos diziam que tinham tomado uma determinada área aqui em Marnovka e não tinham tomado essa área. Então, com isso, abriu a possibilidade dos ucranianos avançarem e entrarem na retaguarda dos russos e, com isso, destruírem toda a defesa russa aqui na região. Parabéns aí ao Filatiev, que ajudou a Ucrânia nessa história, né? Ao contrário dos ataques que aconteceram há coisa de um mês atrás, próximo de Berdim, vocês lembram, há coisa de um mês atrás, os ucranianos também fizeram uma nova ofensiva ali em Kursk, né? Ao contrário daquela vez, os canais russos estão muito quietos sobre essa onda de ataques que está acontecendo agora. No mês passado, ficou muito claro que os ataques tinham sido
contrafeitos, né? Ou seja, os russos conseguiram segurar o ataque ucraniano. Os ucranianos avançaram um pouco, mas não conseguiram avançar muita coisa. Mas agora as fontes russas, mesmo 24 horas após isso, continuam dizendo apenas nós estamos trabalhando, como uma indicação de que os russos não têm isso ainda sob controle nesse momento. E vale a pena ressaltar que do lado ucraniano a gente não tem nenhuma informação. Como eu falei para vocês, nessa declaração aqui do Estado-Maior das Forças Ucranianas, não se fala nem nisso. Olha aqui, repara como é que o formato aqui ainda não mostra a área tomada aqui em Kursk pelos ucranianos. Do lado ucraniano você tem o OPSEC. Não se fala nada sobre o assunto, porque falar pode prejudicar o esforço ucraniano ali na região. E os russos agora também não estão falando nada, o que significa que a coisa está feia para os russos neste momento, né? Mais do que isso, de acordo com alguns canais russos, eu não recomendo, isso aqui é o russo falando, né? Eu não recomendo confiar informações dos oficiais políticos e quem nega o fato de que existe presença do inimigo em Súdia. Então eles vão dizer a todo mundo que isso é uma operação especial. Só posso dizer para ser paciente e rezar pelos nossos rapazes e coisa e tal. O pessoal está dizendo aqui justamente que o grande problema foi esse, de oficiais dizerem para os escalões superiores que já tomaram tal área, não, já conquistamos tal área, e no final das contas não tinham conquistado coisa nenhuma, e daí os ucranianos aproveitaram justamente isso para entrar. Tá aqui, ó. Essa aqui é a declaração que tem no Romanov Light 1, que é um blogger russo, né? Dizendo aqui, ó, quando eu escrevi ontem que não somos nós apenas que somos idiotas, dizendo de forma franca, eu cometi um erro. A coisa é que ontem o inimigo entrou na nossa retaguarda através de território que nós tínhamos tomado no crédito. Não fique surpreso, eu estou dizendo isso para você agora. É comum na linha de frente tomar território apenas em relatórios, sem ter o controle real daquele território. Por esse avanço, né, o comando acaba recebendo pagamentos em dinheiro, recompensas e coisa e tal. Então existe uma grande tentação de incluir no território tomado um determinado dia, no relatório, mesmo que os soldados ainda não fisicamente entraram naquele território. Eles só vão entrar fisicamente amanhã. O problema é que esse território ainda precisa ser tomado. E as aeronaves de ataque e a artilharia, quando chegam ali, aqui, ó, se o território é tomado, como é que a artilharia e a aviação vai ser usada contra esse território? Já é território russo, não vale a pena você bombardear aquilo ali. Então as aeronaves de ataque não teriam apoio, nem apoio da artilharia. Alguma coisa similar aconteceu ontem, quando o comando da 11ª Brigada pegou o empréstimo de uma represa e com isso o inimigo acabou entrando na nossa retaguarda como uma avenida, né? E aqui também tem mais cara falando a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é o outro blogger. Repara que o outro blogger fala basicamente... Aqui, ó, aqui ele já inclui toda a área de floresta como presença ucraniana, tá vendo? Ele tá indo, o Romanov está indo até além do que está dizendo os mapeadores do lado ucraniano. O exército ucraniano não fala nada, alguns mapeadores do lado ucraniano estão dizendo que essa área está tomada, mas aqui, se você reparar, ele coloca até mais, ele coloca inclusive a área de floresta, o Lanok está aqui, ó. Já aqui do ladinho, já em disputa, o Lanok está em disputa, né? E aqui ele fala o seguinte, que o inimigo ocupou Cherkaya, Konopela e Fanazevka. São essas duas cidadezinhas aqui, ó. Konopelica e Fanazevka, essas duas cidadezinhas aqui, são cidades pequenas, tá? O ponto principal é o avanço aqui ao longo dessa estrada aqui, a 38K028, e a tomada dessa área aqui que permite você atacar o Lanok, né? O Lanok está à mercê dessa área florestada aqui e da floresta e da estrada por aqui, né? Então, ele falando aqui, existe informação que nos vilarejos em si ainda existem soldados nossos, mas a questão é por quanto tempo, né? De grande parte, o resultado foi obtido pelo inimigo devido a mentiras de um comando de brigada sobre a real situação e as áreas controladas. E aqui, ó, Blue é o novo estado, os pontos vermelhos são os pontos de descarga do inimigo, no caso inimigos ucranianos. Ele está falando desse mapa aqui dele. O vermelho são os pontos de descarga aqui e o azul é a área controlada pelo inimigo, que no caso dele ele é russo, então o inimigo é ucraniano, né?
Então, só para deixar claro, essa história parece que foi isso que aconteceu. Os russos mentiram e isso permitiu o avanço ucraniano. Mas é preciso notar também que esse tipo de coisa não acontece sem um planejamento, né? Essa questão de que o cara mentiu e rapidamente os ucranianos entraram. O que deve estar acontecendo ali é que os ucranianos devem estar observando já há muito tempo essas mentiras dos russos, então eles já estavam preparando para quando isso acontecesse, e quando aconteceu eles lançaram essa ofensiva. Os russos já têm feito esse negócio, como o rapaz chamou ali, de crédito, né? De tomar no crédito o avanço, e daí, quando perceberam que aconteceu isso, usaram a força que já estava pronta para avançar aqui. Então, uma boa jogada dos ucranianos, conseguiram avançar. Também ontem houve um ataque de HIMARS contra um posto de comando na região de Kursk, então os ucranianos também fizeram outras ações ali contra os russos naquela região. Também teve várias outras operações aqui na região de Kursk, o pessoal está mostrando aqui vários alvos atingidos ali também por operações especiais, por grupos de operações especiais ali na região de Kursk. Então dá para ver que foi uma operação bastante complexa que aconteceu aí nesses últimos dias, né? E está acontecendo ainda, tá? Ainda está sendo feita coisa por ali, né? Bom, o resultado disso é, como vocês podem ver, mais uma vez, não há praticamente nenhuma mudança na ocupação russa da Ucrânia. No final de janeiro de 2025, a Rússia ocupa 18,21% da Ucrânia, conquistou 0,07% dela, ou seja, isso incluindo a Crimeia e áreas de Donetsk e Luhansk ocupadas antes de 2022, mostradas em roxo, né? Então está aqui, a Rússia está perdendo uma grande quantidade de pessoal sem conseguir, de fato, tomar uma quantidade significativa do território ucraniano, né? A Rússia chegou a ter quase 30% do território ucraniano aqui no final de março de 2022, mas logo em seguida acabou o fronte norte, os ucranianos liberaram o fronte norte, então caiu bastante. Depois teve aqui as ofensivas de Kharkiv e Kherson, que caiu mais um tanto, e nunca mais os russos chegaram sequer a 19% de território ocupado, né? E por enquanto, porque vai piorar, ainda vão piorar mais. Repara que os russos perderam uma enorme quantidade de material, praticamente destruíram seu exército inteiro, uma quantidade grande de pessoal também, para basicamente não ter mudança nenhuma nessa linha aqui, não alterar absolutamente nada em área ocupada esse tempo todo, né? Bom, mas não se preocupem, porque vai melhorar. Agora os russos estabeleceram uma unidade de burros para a linha de frente, burros de combate aqui. Combat Donkeys é uma nova unidade, uma nova força que os russos estão fazendo aqui, ó. É muito bacana o pessoal mostrando os burrinhos aqui na linha de frente, né? Aqui tem 3 burrinhos, por exemplo, um está vestindo uniforme, os outros 2 estão sem uniforme, e tem mais burrinho aqui na frente russa. É isso daí, está crescendo bastante o uso de burros de combate pelos russos, tanto no sentido literal quanto no sentido figurativo, né? Porque a verdade é que esses russos que estão indo para a linha de frente meio que são burros mesmo, né? Porque estão morrendo em grande número sem nenhum objetivo alcançado de fato. E bom, alguma coisa muito estranha está acontecendo, porque isso daqui são imagens de fortificações que os russos estão fazendo na Crimeia. Por algum motivo, os russos decidiram aumentar a fortificação na Crimeia neste momento. A gente não sabe o que vai acontecer especificamente. Eu já falei para vocês que eu suspeito que os ucranianos vão fazer uma ofensiva na primavera ou verão deste ano. Não sei quando exatamente, provavelmente depois que secar, né, a temporada da lama. Mas os russos parece que estão bem preocupados com isso e estão reforçando as defesas ali na Crimeia, né? A Crimeia, em tese, está bem na retaguarda russa, né? Uma coisa aqui que está bem para trás aqui, nesse ponto aqui que eles estão fazendo defesas aqui. Então, assim, realmente eles estão preocupados com a situação. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o ataque ucraniano em Kursk, aqui, ó, que lançou uma nova série de assaltos mecanizados ali em Kursk, e avançou até 5 quilômetros atrás das linhas ofensivas russas ali na região de Sudia e coisa e tal. Então está falando sobre isso aqui, mas a gente já falou sobre esse avanço ucraniano. De novo, lembrando que os russos estão preocupados, dizendo que foi um erro do comandante dele, coisa e tal, mas esse erro também teve todo um planejamento ucraniano para fazer, aproveitar esse erro russo, né? Bom, outra coisa curiosa, um cantor russo caiu de uma janela depois de doar dinheiro para o exército ucraniano, né? Uma coisa que acontece muito lá na Rússia, as pessoas caem muito da janela, é uma coisa impressionante isso.
sabe-se lá o que vai acontecer, né? Bom, é lógico que eu estou sendo irônico, o que acontece é que o Estado russo é um Estado mafioso, usa métodos mafiosos. O Putin cresceu economicamente e politicamente com o apoio das máfias russas, que foi justamente o que sobrou depois da queda da União Soviética. Então ele realmente usa métodos mafiosos para fazer as coisas, é a pura realidade. Bom, Stalin não era muito melhor do que ele. Stalin também usava esse tipo de método, né? Infelizmente. Bom, a boa notícia, a gente falou que chegaram os Mirage 2000, né? Chegaram, a gente não sabe o número, chegaram alguns. E também F-16 também chegou na Ucrânia. Então a gente já tem informação de que chegaram aí uma quantidade significativa de Mirage 2000 e F-16. E segundo diz o David D aqui, os Mirage são até melhores porque eles estão preparados para ataques ao solo. Os F-16 vieram focados principalmente em ataque ar-ar, né, em você evitar mísseis, esse tipo de coisa. Os Mirage não, os Mirage estão preparados para ataque ao solo, isso faz diferença numa ofensiva. A gente não sabe ainda como isso vai ser usado, mas é uma boa dica aí de que a Ucrânia está se preparando para alguma coisa nesse verão, né? O Trump está preparando para aumentar as sanções com a Rússia para encerrar essa guerra. Segundo o Kellogg, o impacto das sanções agora é apenas 3 de 10, ainda pode aumentar muito, né? E eles estão visando agora oligarcas russos e recursos dirigidos a cartéis de drogas, e a Ucrânia também teve seu primeiro encontro com o Kellogg, que é o enviado do Trump para essa guerra, né? Então, interessante isso, acho positivo o fato do Trump estar pensando em aumentar as sanções, mostra mais uma vez que ele não vai ceder diretamente ao Putin, né? E bom, a outra prova que a gente tem disso é aquilo que eu falo sempre para vocês, sempre que a Rússia fica numa posição delicada, eles começam a levantar a carta nuclear, não porque vamos usar arma nuclear e não sei o que lá. E aqui ontem o Ministério da Defesa russo lançou um vídeo mostrando eles preparando o míssil Yars, que é um míssil que pode atingir os Estados Unidos, em tese, né? E tá aqui o pessoal preparando para lançar e coisa e tal. Eu fiquei imaginando essa velharia, se teve manutenção mesmo esse tempo todo. Duvido muito que tenha capacidade de fazer qualquer coisa. Dos últimos mísseis balísticos que os russos tentaram lançar, a maior parte falhou. Pouquíssimos efetivamente funcionaram. Então eu duvido muito que isso seja alguma coisa além de demonstração, né? De tentar intimidar o Trump e o povo americano com isso, né? Além disso, a gente tem essa mensagem aqui da Forbes, que diz que a Rússia lançou um segundo míssil balístico Oreshnik na Ucrânia, mas esse explodiu no solo russo, né? Vocês lembram, lá em novembro, quando eu estava lá na Ucrânia, a Rússia lançou um míssil Oreshnik contra a cidade de Dnipro, né, lá na Ucrânia, e não conseguiu atingir nada, o míssil falhou, não teve nada, destruiu algumas casas lá, mas não teve nada de significativo. Os russos disseram, porém, que isso poderia ter uma arma nuclear e coisa e tal. Pois é, teria uma arma nuclear, mas eles não quiseram lançar contra Kiev, porque sabia que em Kiev o Patriot derrubava esse míssil, né? Lançaram contra Dnipro, que realmente não tem proteção, ou seja, de qualquer forma, uma lorota sem sentido. Mais uma ameaça nuclear russa, né? E, segundo está dizendo a Forbes aqui, a Rússia lançou de novo ontem um míssil Oreshnik, mas ele teria caído no território russo, nem chegou na Ucrânia. Ou seja, isso mostra que uma arma de terrorismo se torna menos aterrorizante quando ela não funciona, né? Pois realmente os russos têm problemas. E é o que eu falo para vocês, com as sanções americanas, sanções europeias, e também com o fato de que a tecnologia ucraniana, que é grande parte dos mísseis balísticos da antiga União Soviética foram feitos na Ucrânia, com isso a Rússia está num mato sem cachorro, não conseguem ter armas de fato efetivas, né? Então tá aqui, ó, eles falaram aqui que a arma que era um variante da RS-26, que é uma arma da era soviética, portanto uma arma feita pelos ucranianos, e no final das contas agora parece que não funcionou, né? Bom, boa notícia isso, excelente notícia. A Ucrânia pretende abrir todos os canais de negociação para entrada na União Europeia em 2025, né? A Olha Stevanivska disse que vai iniciar grupos de conversa e negociação com todos os temas, ordenamento legal, mercado interno, coisa e tal. Tudo isso vai começar quando iniciar a presidência da Polônia da União Europeia no início de 2025, né?
e vai terminar depois com a Dinamarca, é o que eles esperam, né? Lembra que nesse momento é a Hungria que está presidindo a União Europeia, por isso que a Ucrânia ainda não iniciou as negociações, porque, né, o Orbán não deixaria isso seguir, né? Então, boa notícia, a gente deve esperar melhorias aí, ou avanços nessa entrada da Ucrânia na União Europeia. E, bom, o Zelensky disse que vai liderar pessoalmente a delegação ucraniana na Conferência de Segurança de Munique. O D.D. Vance, né, o vice-presidente do Trump, vai estar lá. O D.D. Vance é uma russete, é um cara totalmente errado, mas eu não sei não, tá? Do jeito que o Trump mudou de ideia, é possível que o D.D. Vance mude de ideia também. Vamos ver o que vai acontecer nessa Conferência de Segurança em Munique, né? É fato que não tem muito para onde sair, né? Os Estados Unidos sabem que não tem outra alternativa que não seja apoiar a Ucrânia. Qualquer outra coisa comprometeria a segurança dos Estados Unidos em si. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.